Fala nação coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui do 3 de fevereiro, trazendo mais um vídeo para vocês. Bronca no vestiário do Santa Cruz ontem após Horizonte 2, Santa Cruz 0, uma partida ridícula do Santa Cruz. Antes de começar o vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo. Também convido você a seguir todas as nossas redes sociais. E também convido você a se tornar membro do canal. Na descrição do vídeo tem todos os links das redes sociais e dos planos de membro, tá? Bom, o Santa Cruz ontem perdeu do Horizonte por 2-0, onde o Santa Cruz fez uma partida ridícula. A pior do Santa Cruz na Série D. O próprio Marcelo Cabo assumiu isso, que foi a pior partida do Santa sob o seu comando. Onde o Santa Cruz, nos 10 primeiros minutos ali, mais uma vez, começou pressionando o adversário e passando uma boa impressão ao torcedor. Contra o Central foi assim, 10 minutos bons do Santa Cruz, onde passava uma boa impressão para o torcedor, mas quando leva o gol o time se abate. Contra o América eu acho que o Santa Cruz não teve esses 10 minutos bons, mas nos últimos jogos do Santa, o Santa Cruz começa bem as partidas, perde uma chuva de gols e leva o gol. Foi assim contra o Central, foi assim hoje. Contra o Ferroviário, o Santa Cruz começou bem, levou o gol, o time empatou em seguida, depois caiu de novo de rendimento. Então, o Santa Cruz parece ser um time que não tem psicológico bom quando sai atrás do placar. O time está em um momento de crise, parece que os jogadores não estão segurando essa onda. Então, o Santa Cruz ele teve 10 primeiros minutos bons, mas que depois se acabou. Quero falar um pouco aqui com vocês também. A escalação do Santa Cruz. O Santa Cruz entrou com o mesmo time de sempre, com algumas exceções, tá? Eu vou puxar aqui a escalação para dar minhas opiniões e falar sobre os jogadores que entraram depois. E aí no final do vídeo, na metade do final, pro final do vídeo, puxar algumas falas que foram ditas no vestiário após a partida. Foi bem apurado pelo João Vitor Amorim, tá? Bom, vamos lá. A escalação do Santa Cruz para o jogo de hoje foi Felipe Alves no gol. Eu vou de um por um. Felipe Alves falhou para mim nos 2 gols. O primeiro gol ele podia até ter sido... Foi indefensável, vamos dizer assim. Foi indefensável. Mas o Felipe Alves nem pulou na bola. O Felipe Alves nem pulou na bola do primeiro gol. O segundo gol foi pavoroso. O jogador lançou a bola. A zaga não acompanhou. O Felipe Alves ia sair. Se o Felipe Alves saísse naquela bola e desse um chutão, a bola era toda dele. Felipe Alves correu na bola no meio do caminho, desistiu e voltou. No que ele voltou, o jogador do Horizonte ganhou o tempo, ganhou espaço, conseguiu se desvencilhar e tocar para o companheiro que estava livre de marcação. A marcação estava muito distante ali, muito distante, e o Santa Cruz levou o segundo gol. Então, para mim, o Felipe Alves ele falhou nos 2 gols. O primeiro, ele nem pulou. Você pode dizer assim, foi indefensável, mas ele não pulou na bola. E o segundo gol, o Felipe Alves correu na bola no meio do caminho, desistiu e voltou. Um goleiro profissional, com a experiência do Felipe, com o currículo do Felipe, que jogou em times grandes, São Paulo, não pode levar 2 gols assim na Série D. Então, para mim, já passou. Felipe Alves já passou de ter que ir para o banco. Ele já merece pegar um banco aí há muito tempo. Totti, muito mal Totti. O Totti não aguenta mais marcação e velocidade. Hoje o Santa Cruz ia levar um gol onde o atleta do Horizonte saiu atrás do Totti, conseguiu ganhar do Totti na carreira, passou o Totti e ia fazer o gol, chutou a bola foi fraca, o Felipe Alves espalmou a bola, e aí o Totti e o Felipe Alves naquele momento bateram boca ali. O Totti não aguenta mais velocidade, Totti não aguenta mais marcar por baixo em velocidade, Totti perde todas as bolas quando ele tem que disputar em velocidade com atletas adversários, todas. Então, a gente precisa da volta do Israel urgente. O pior de tudo é que o Yuri Ferraz, que é a reserva de Totti, é pior do que ele. Então, a gente fica aí nessa lateral direita muito carente, muito carente. Matheus Vinícius, alguns jogos o Matheus Vinícius vem caindo de rendimento e hoje ele não foi bem também, tá? A torcida até reclama que o Matheus Vinícius tem uma saída de jogo muito perigosa, ele tem
uma confiança muito grande nele mesmo, e isso pode custar para o Santa Cruz. Então, Matheus Vinícius fez uma partida bem abaixo hoje, marcando muito distante em algumas oportunidades. Em algumas oportunidades, o Matheus Vinícius ia para o ataque, não voltava para a zaga, bem afobado. Então, Matheus Vinícius muito abaixo. Eurico, muito abaixo. Eu acho que o William Alves já merece voltar a ser titular desse time no lugar do Eurico. Eu acho que o William Alves já merece essa titularidade no lugar do Eurico. Eu acho que o William Alves nem deveria ter sequer saído desse time. Porque quando o Marcelo Cabo tirou o William Alves e botou o Eurico, o William Alves vinha bem. E o Eurico é um atleta que, sinceramente, eu nunca gostei muito. E eu acho que agora ele já tá merecendo pegar banco. O Natan, muito mal. O Natan, desde que estreou no Santa Cruz, é um atleta que não me agradou. Algumas pessoas acham que ele faz bem o feijão com arroz, eu acho que nem isso ele tá fazendo. O Natan é um atleta que, se você puxar, ele não acertou um cruzamento desde que chegou ao Santa Cruz. O Natan, ele baixa a cabeça, ele levanta a cabeça, ele vê o atleta à sua frente e ele chuta a bola contra o corpo do marcador. O Natan hoje fez isso umas 6 vezes no jogo. O Natan não acerta cruzamento, o Natan não tá dando cobertura. Então, Natan, o Rodrigues, para mim, o lateral esquerdo titular é o Rodrigues, tá? O Natan é bem abaixo, tá? Para mim, o Natan, ele é do nível do Vinícius. Ele é do nível do Vinícius. Eu não gostei do Natan até o momento. Gabriel Galhardo é um dos poucos aí que para mim foi bem. Bem não, tá? Mas ele foi melhor do que os demais. Até o momento que ele saiu, ele foi substituído. Dizer que foi bem qualquer um no jogo de hoje, eu vou estar exagerando. Mas o Gabriel Galhardo, ele foi melhor do que os demais. Balotelli foi melhor do que os demais, mas também não foi bem. Balotelli às vezes tenta dar uns chutes e ele não acerta, não é a qualidade dele. William Júnior, muito abaixo. No começo do jogo, parecia que ia voltar a ser aquele William Júnior, mas caiu de rendimento junto com toda a equipe, muito abaixo. Giovani, muito mal. Muito mal, Giovani. Não é nem sombra daquele jogador que ele foi no primeiro turno, na primeira fase. Muito mal. Thiago Galhardo, muito sumido. Tentou algumas coisas ali, alguns passes, errou quase tudo que tentou. Tentou chutar, mas chutava contra o corpo do adversário. Muito sumido, mal. Renato, é difícil até eu falar dele. Renato, teve um momento que a gente tava vendo o jogo, eu tava vendo o jogo com o pessoal do canal e alguns amigos de outros podcasts, o André do Beberibe. E o André olhou pra mim e fez: cadê Renato? Eu disse: ele tá jogando. Ele fez: não, Matheus, tu tá doido, Renato não tá. Renato, a gente não vê ele em campo. E quando eu cheguei em casa, meu pai perguntou: por que Marcelo Cabo não botou Renato? Eu disse: Renato entrou de titular. Ele disse: eu não acredito, não. Eu não vi o jogo, eu vi o jogo errado, então. Renato é um cara que não tem nem o que eu falar aqui, porque ele não toca na bola. Quando ele toca na bola, ele se livra da bola ou tenta cruzar e erra bizonhamente. O Renato, toda vez que tenta cruzar, a gente viu o que aconteceu contra o América. Ele isola a bola para fora do campo. Banco de reserva, Rock Kennedy não entrou, William Alves não entrou, João Pedro, quando entra, não está correspondendo. Pedro Favela, peça nula. É um jogador muito fraco, muito fraco. Vinícius Silva e Thiaguinho. Thiaguinho também a gente não entendeu, porque o Thiaguinho pegou o banco para Renato. Se bem que o Marcelo Cabo, no jogo anterior, fazendo justiça, falou que ele faria experimentos nos últimos jogos. Então acho que esse foi um deles. Jonathan Paulista, Yuri Ferraz. Lucas Bessa é outro que eu não entendo porque não entra. Por que o Lucas Bessa não entra nesse time? Ele entrou contra o Ferroviário e foi muito bem. E depois daquele jogo ele não entrou mais. É um cara que a torcida vem pedindo e ninguém entende porque o Lucas Bessa não entra nesse time. Inclusive o Matheus Melo, que saiu do Santa Cruz, estreou, jogou, né? Entrou ali no final da partida pelo Maringá, tá? É outro jogador que a torcida também pediu muito a volta e o treinador simplesmente não quis mais no time do Santa Cruz. Após a partida, houve uma cobrança um pouco mais brusca nos vestiários do estádio, do Domingão, no vestiário do Santa Cruz. E nessa conversa estiveram envolvidos atletas, comissão técnica e dirigentes. O Arley, o Henrique também esteve lá. Eu separei aqui alguns trechos, para mim os principais, dessas cobranças, para comentar aqui com vocês sobre, tá?
Começar pelo Gabriel Galhardo, que para mim foi um dos mais significativos, tá? A gente não se, aspas, a gente não se cobra mais. A gente tá estranho, a gente não se xinga, a gente já sobe para aquecer assim. A gente tá numa morosidade danada. A gente não tá brigando mais. A gente virou um time igual aos outros. Olha o que o Gabriel Galhardo, atleta do Santa Cruz, fala no vestiário. Ele sentiu a morosidade do time, a falta de vontade que o time tá. E aí foi cobrar os companheiros. E cobrança com xingamento em vestiário de futebol é normal, como disse João Vitor Amorim, que apurou. Parabéns aí pela apuração aqui, tá? 4 caras deles deram carrinhos 45 do segundo tempo. E a gente não dá um carrinho a 4 jogos. Salário, eu preciso pra caramba. Tenho 2 filhas. Se eu não subir, o dinheiro não vai aparecer. Se eu não subir, o contrato não vai melhorar. A gente tem que voltar a ser o Santa Cruz do primeiro turno. Muito forte o depoimento do Gabriel Galhardo. Onde ele até falou, é salário? Salário também precisa. Eu tenho 2 filhas. Se a gente não subir, o dinheiro não vai entrar e o contrato não vai melhorar. Parabéns, Thiago Galhardo. É Gabriel Galhardo. Essa cobrança aqui foi do Gabriel Galhardo, tá? Que é o irmão do Thiago Galhardo, que inclusive no depoimento do João Vitor Amorim não falou sobre o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo é um dos jogadores mais experientes desse time, um dos capitães. A gente não vê o Thiago Galhardo nesse tipo de cobrança aqui. Agora o Pedro Henrique, vocês têm que demonstrar entre vocês o que está acontecendo. É muita confiança que vocês estão tendo, estão fazendo isso. Eu não vim aqui para passar vergonha, não deixei minha família para deixar o time na Série D e melar minha carreira. Hoje a gente passou vergonha. Foi vergonhoso esse jogo. Perfeito, Pedro Henrique. Foi uma vergonha. Faltou tudo. A gente tá passando vergonha. Eu quero aqui. Quem tem convicção que a gente vai subir. Quem tiver alguma dúvida, não tem problema. A gente resolve. Então Pedro Henrique diz, eu só quero no Santa Cruz quem tem certeza do acesso. Quem tiver em dúvida, a gente resolve. Resolver, tirem suas conclusões, né? Esse resolver que ele falou, né? Pra mim é mandar embora. E aí o filho do Cabo, o Gabriel Cabo, é o Cabo, né? Gabriel Cabo, me perdoe se eu estiver errando o nome. Eu vou ser sincero, temos que ter compromisso com acesso. Estamos em uma situação difícil. Ninguém vai querer a gente, estamos na Série D. Aceitem quando a gente criticar. Não sejam passivos, não façam biquinho. A gente se expõe, vai para a coletiva, mas eu quero ver vocês se comprometer. Eu quero que vocês se comprometam também. Não estou vendo má fé aqui, nem má vontade. Mas se errarem, reconheçam e melhorem. Estamos na pior divisão do Brasil. Ninguém vai querer contratar a gente se não houver responsabilidade. Se a gente não reagir agora, a gente vai chegar no mata-mata e a gente vai se Eu tive que corrigir aqui a postagem, botar a gente vai se dar mal. Então, esse foi o teor da cobrança no vestiário do Santa Cruz. E aí alguns torcedores dizem, bom, é bom que estão se cobrando, mostra que tem vontade. Isso é verdade. Porque se tivesse todo mundo cagando, os caras iam se trocar no vestiário, pegar o ônibus e voltar para casa. Mas não. Inclusive o filho do Cabo diz que ele passou mal após essa cobrança. De tão estressado, nível de estresse tão alto. Então, essa cobrança mostra que os caras estão se importando. Mas eu começo a desconfiar que não são todos. Porque se houve uma cobrança forte, mais veemente, mostra que uma parte do elenco está dedicado ao acesso, está se dedicando ao Santa Cruz e outra parte não. Foi isso que eu entendi. Tanto é que a gente postou no Instagram que acha que o elenco está rachado. Então eu acho que uma parte do elenco está querendo muito esse acesso, independente de atraso de salário, que está errado, tem que pagar em dia. A gestão tem culpa nisso, porque se o salário tivesse em dia, talvez estivesse se evitando esse tipo de cobrança de problema e de postura por parte de alguns atletas, porque é visível que tem alguns atletas aí que não querem. É visível, tá? Alguns atletas aí não querem nada. Se o salário tivesse em dia, ia estar se evitando esse tipo de postura, tá? Esse problema passa pela gestão, passa por toda a gestão, passa por quem contratou alguns jogadores que não tem condições de jogar no Santa Cruz nem na Série D, e por último é o elenco, tá? Então, se houve essa cobrança, ok, legal.
tem que cobrar. Mas essa cobrança, para mim, mostra que existe já um esgotamento de algumas pessoas no Santa Cruz. Algumas pessoas já estão esgotadas, cansadas dessa situação. E houve uma cobrança mais forte, mais firme no vestiário. A minha opinião é, parte do elenco quer muito isso e uma parte não quer. E aí começa a ter esse atrito, as pessoas que querem muito cobrando as pessoas que não querem. Quem são essas pessoas? A gente não tem, infelizmente a gente não sabe, porque se eu soubesse a gente já estava dizendo aqui, para a própria gestão tomar uma providência e mandar embora. Como disse o Henrique, a gente só quer no Santa Cruz quem está comprometido com acesso, quem não tiver a gente resolve. E é isso mesmo, pô. Quem não tiver a fim de jogar porque atrasou o salário, bota na justiça, tem toda a razão se botar na justiça. Mas não fica atrapalhando quem quer. Não atrapalhe o Santa Cruz. Quem não quer mais jogar, porque o clima não é mais bom, porque brigou com o treinador, porque o salário está atrasado, pede para sair, bota na justiça, acabou. Mas não atrapalhem quem quer. Então é isso. O Santa Cruz passa por um problema que começa na sua gestão, que não honra os compromissos com os jogadores, passa pela diretoria de futebol, que contratou alguns atletas aí que não tem condições de jogar, nem uma Série D, e passa pelo elenco, que tá com esse problema, que é visível, tá? Não adianta dizer que tá tudo... É visível que alguns jogadores não querem nada aí, tá? Por isso, essa cobrança mais firme aí. Então, Gabriel Galhardo mandou muito bem, o filho do Cabo mandou muito bem, o Pedro Henrique mandou muito bem, o Arley também teve uma cobrança, mas o Arley é um pouco mais educado, então mas ele também cobrou. Então é isso. O Santa Cruz precisa de uma mudança drástica se quiser subir. Começando pela gestão. Santa Cruz precisa de uma mudança drástica na gestão, no time de futebol, na direção, no staff. Todo mundo tem que passar por uma mudança drástica de comportamento se vocês quiserem subir. Pelo que eu vi aqui, muita gente está querendo subir a todo custo. O Gabriel Galhardo foi perfeito. Se não subir, meu velho, aí é que não recebe mesmo. Aí o contrato, muitos sonham em ter um contrato renovado com aumento de salário, aí é que não vai ter. Precisa ter uma mudança de postura no Santa Cruz, começando pela gestão. Se quiser subir, é isso. Se não mudar, se continuar assim, o Santa Cruz não vai longe, infelizmente. Não vai longe na Série D. Atualmente a gente estaria pegando Lagarto. A gente hoje é 3º lugar do grupo e 11º na classificação geral. Uma classificação vergonhosa do Santa Cruz. Santa Cruz está atrás de Ceilândia. Então, isso já fala muita coisa, né? Então é isso. A gente espera que venha notícias boas. Santa Cruz precisa contratar um atacante, um meia, lateral direito para ser um reserva imediato do Israel, que Santa Cruz não tem. E o Galhardo me estranhou muito que o Galhardo não estava nessas cobranças aí. Ele como um dos jogadores mais experientes do time, tá? O Felipe Alves eu nem espero, porque Felipe Alves, sinceramente, as entrevistas que o Felipe Alves dá, mostra que para ele, ó, tanto faz se subir, se não subir. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Posso estar errado. Mas é isso, pessoal. Deixa teu comentário o que é que você achou do jogo. O que é que você achou dessas cobranças? O que é que você tá achando disso? Você ainda acha que o Santa Cruz vai resolver e vai conseguir dar a volta por cima ou não? Deixa o like aí no vídeo e segue nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.